confinamento e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira. Muito boa tarde e bem-vindos a mais uma emissão da Clínica Doutora Mariana Pereira. É sempre assim, estamos cá às segundas-feiras para falar convosco sobre as situações que nos preocupam e que nos vão apoquentando. Ora, a pandemia do novo coronavírus causou situações de crise em todo o mundo, que nos obriga, por exemplo, a estar em casa, como hoje estamos, mas em contacto na mesma com o mundo. Temos é que criar ferramentas que nos permita, efetivamente, continuarmos mesmo condicionados a fazer a nossa atividade. E um dos maiores problemas é saber como manter a saúde mental neste contexto. Ansiedade, depressão, fases de pânico são problemas que o confinamento e as alterações sociais geradas com o coronavírus têm-se provocado e que requer mais atenção. Cuidar da parte emocional é muito importante, doutora Mariana Pereira, e é sobre este contexto pandémico e sobre as nossas emoções e como reagimos a esta adversidade que vamos falar nesta edição de hoje. Antes de mais, seja muito bem-vinda. Boa noite, Paulo, e todos os ouvintes. De facto, estamos numa altura ímpar. Esta pandemia teima em não nos largar. E hoje vamos falar de várias coisas. Como é que nós podemos preservar a nossa saúde mental dentro deste contexto adverso que estamos a viver, doutora? É isso mesmo, Paulo. Hoje vamos falar sobre como lidar, não é? Como manter uma boa saúde mental em tempo de pandemia. Eu gostaria de iniciar este tema com as rotinas. Todos nós precisamos de rotinas e nesta fase é tão fácil deixarmos de ter rotinas, seja porque nos deitamos mais tarde, seja porque não temos hora para nos levantarmos, ou achamos que até não temos muito o que fazer. Existem muitas pessoas, e em específico em Portugal, que estão a trabalhar na linha da frente e que não deixaram os seus trabalhos, portanto têm mesmo que continuar a luta delas, não é? E, se me permite, agradeço desde já, Paulo, porque o esforço tem sido enorme. Se há pessoas que acham que esta pandemia de facto não tem grande relevância, enganam-se, porque isto é uma guerra silenciosa a nível mundial. Mas em Portugal, todas as famílias sentem, ou de uma forma ou de outra, todas percebem que não estamos iguais, estamos em confinamento, estamos privados de termos uma vida livre ou termos a liberdade para fazermos o que quisermos, porque neste momento isso não acontece, não é? Temos que estar em casa, as crianças vieram para casa, temos escolas fechadas, temos pais que não podem exercer a sua profissão porque têm crianças pequeninas. Tudo isto ajuda a estarmos num confinamento tão apertado. Doutora, falou há pouco no estado de negação, digamos assim. Eu pergunto-lhe porque é que explicações é que existem também para essa negação quando ela é tão evidente, com os hospitais como estão, com as pessoas a morrerem como nunca aconteceu no nosso país. Porque é que existe este estado de negação para uma prova que todos nós vemos? Que bela questão, Paulo. Obrigada por a fazer. Este estado de negação existe sempre em momentos de conflito e de dor, de sofrimento. Muitas vezes as pessoas nem querem acreditar que seja possível. Há pessoas, Paulo, que nunca pararam um bocadinho para pensar seriamente sobre isto.
E esta é uma das dicas também para podermos manter a nossa saúde mental saudável. Devemos de parar um bocadinho para pensarmos naquilo que nos faz bem, no que está à nossa volta, naquilo que nós podemos evoluir. Esta negação não ocorre na maior parte das pessoas, não é essa a indicação que temos, mas nas pessoas que ocorre é uma negação muito vincada, é quase como uma irresponsabilidade, não é? Como é que nos dias de hoje, com o mundo como está, ainda vemos pessoas a ter comportamentos que não são de facto os melhores. Muitas vezes, Paulo, as pessoas nem têm consciência. Acham que só vão ali, acham que até não tem mal nenhum. Mas isso tem uma razão. Essa negação ocorre porque as pessoas não estão bem, Paulo. Era isso que eu lhe ia perguntar. Essa negação ocorre porque existe um motivo por trás, não é? Sempre. Existe sempre um motivo. Seja um motivo que para as pessoas é muito real, que é todos os anos houve gripe, ouve-se muitas vezes dizer isto, já morreram muito mais pessoas noutros anos e ninguém deu valor. De facto, este tipo de abordagem, Paulo, é uma abordagem de alguém com menos conhecimento, porque as pessoas que têm maior conhecimento não o fazem. Cuidam-se um pouco mais. Depois há as pessoas que estão completamente amedrontadas, que acham que é um exagero também. Dou-lhe o exemplo das pessoas que têm as perturbações obsessivas e compulsivas. Elas não saem para nada, seja para ir às compras, seja para ir a uma farmácia, seja para ir fazer uma atividade que é muito necessária. Portanto, estas pessoas também ficam sujeitas a um isolamento muito mais duro. É muito sofredor, Paulo, estar numa situação destas. O perfil destas pessoas de negação consegue-se caracterizar ou cada caso é um caso? Consegue-se caracterizar, Paulo, consegue-se perceber até pela personalidade, não é? Há pessoas que pela própria personalidade são muito irreverentes, são muito opinativas, portanto, o que o outro diz ou o que a ciência mostra é muito pouco importante. Depois temos o grupo de pessoas que é mesmo por medo, o medo bloqueia, o medo impede. Era isso que eu ia dizer. Muito simples. De uma forma geral, porque naturalmente cada caso é um caso, estamos a falar de pessoas que têm tanto medo a esta circunstância, a este momento, que acabam por negar aquilo que é uma evidência e que eles também sabem que é, mas depois inconscientemente acabam por negá-la, ou não? Eu não diria, Paulo, as pessoas que estão com muito medo, estão com um medo maior que elas, não são saem de pessoas casa. que assumem que estamos numa pandemia e que isto até pode ser o final da humanidade, por exemplo. O medo faz com que as pessoas não pensem com clareza. E não tomem as melhores decisões. Aliás, temos ouvido, ainda bem que fala nisso, porque temos ouvido vários depoimentos e com certeza terá tido alguns também aí no seu gabinete, digamos assim, na sua clínica, desta circunstância, que nós estamos no fim da humanidade. Tem encontrado efetivamente muita gente a pensar nisto? Muita gente não diria, Paulo, mas encontramos sim pacientes que estão desorientados, que não sabem o que fazer, o nível de ansiedade é tão grande que não conseguem sequer pensar com alguma clareza ou objetividade. Portanto, é muito difícil pensarmos que estamos no final. Nós não estamos no final, Paulo, nós estamos numa fase muito difícil, precisamos de confinar para voltarmos a estar todos juntos e a termos a vida normal que todas as pessoas merecem, não é? Porque estarmos confinados é muito mau. Há e quem todos diga... sentimos, de uma forma ou de outra. Há Obviamente. pessoas que lidam melhor com os confinamentos, há pessoas que lidam pior, as pessoas que têm o sistema nervoso alterado sentem muita dificuldade porque um grito do filho, um cão que ladra, o não poderem vir à rua,
isto incomoda a um nível desproporcional. Portanto, elas e não conseguem amplifica. gerir as emoções e os sentimentos. E, como eu estava a dizer, amplifica também essa circunstância, esse medo, esse receio, essa agitação, não é? Sim, porque estas pessoas não conseguem ter, Paulo, a paz interior necessária para sermos, por exemplo, gratos. Porque todos nós temos coisas boas nesta fase. Quanto mais não seja, mais tempo, disponibilidade mental para quem está saudável e quer aprender uma coisa nova, quer fazer um miminho diferente, quer arrumar uma gaveta que há muito tempo não arrumava, quer fazer um bolo. Portanto, isto são exemplos de atividades que na correria do dia a dia às vezes se torna difícil. Portanto, a pandemia tem coisas boas. Temos que saber aproveitar, Paulo, o tempo que nos está a ser quase que imposto. E isto é que a mente não aceita. Por isso é que muitas pessoas não conseguem parar um pouco, ser grata, meditar, fazer uma tarefa de cada vez, porque elas estão extremamente inquietas, ansiosas, muitas vezes angustiadas, com o quê? Não é com o presente, é com um futuro incerto, porque a incerteza deixa-nos mal. O ser humano não gosta de incertezas. Vamos falar então das estratégias para melhorarmos este confinamento em termos emocionais e de algum desequilíbrio que possa existir. E naturalmente que cuidar da parte emocional é importante e fundamental, mas também não pode ser descurada a parte física para haver esse complemento e esse equilíbrio, não é, doutora? Isso mesmo. O exercício físico deve ser mantido. Se não puder ser ao ar livre ou num ginásio, há aulas online em que as pessoas podem fazer o exercício físico em casa. E não gratuito. É preciso nenhuma máquina, nenhum acessório, nada tão extraordinário para colocarmos a nossa serotonina em ação, no fundo, não é? Termos horas para nos deitarmos, para acordarmos, as tais rotinas que eu falava no início é muito, muito importante. E isto não tem que ser rígido, está bem? Pode ser flexível, mas de forma saudável. Devemos ter uma boa alimentação, Paulo, devemos alimentar-nos bem. Alimentar-nos bem não é alimentar-nos muito, portanto... às vezes as pessoas confundem um bocadinho o alimentar bem. O alimentar bem é comer coisas saudáveis e que nos dão prazer também. Toda a gente sabe que em casa comemos mais. Há pessoas que dizem, não, eu como menos. Há sempre exceção à regra. Por norma, as pessoas em casa comem mais. Nós vemos as crianças quando estão em casa que eles comem mais, eles crescem mais, eles dormem mais, porque eles fugiram à rotina do dia a dia, não é? E há uma flexibilidade para fugir a esta rotina, contudo devemos manter rotinas. Devemos beber muita água, devemos manter-nos hidratados. Quando eu digo água, não precisa de ser 3 e 4 litros de água, Paulo, mas no mínimo 1,5 litro. Se quisermos acrescentar um bocadinho de limão, só faz bem. Portanto, mantermos ativos, fazermos coisas que gostamos, sermos gratos, resilientes, pensarmos em como aproveitar esta situação da melhor forma. E aqui é muito importante dizer que não há uma fórmula mágica. Portanto, não há uma regra que se diga assim, para esta família vai ser assim. Não. Cada família encontra a sua fórmula. Quando as pessoas procuram psicoterapia ou hipnoterapia ou o que for, a especialidade que for necessária, nós adaptamos sempre ao contexto, sempre àquela pessoa. Se é alguém que gosta de cozinhar, por que não fazer uma receita nova? Mas se for uma pessoa que não gosta da cozinha, jamais, porque isto ainda vai deixar mais frustrada, possivelmente nem vai correr bem, não é nada produtivo. Doutora, ia dizer que falou na alimentação, que é um dado importante, porque obviamente já estamos num país com muitos obesos e agora aumentará com certeza, até porque a alimentação para muitos constitui também o próprio refúgio. Quando estão ansiosos, quando estão nervosos, o refúgio é comer, 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 comer desenfreadamente, não é? E esse nunca pode ser o método e a solução, não é? Numa grande maioria, as pessoas quando estão emocionalmente em desequilíbrio têm que ter um escape. E o escape pode ser a alimentação, pode ser o exercício físico,
Pode ser a parte sexual, pode ser as compras online, que nesta altura aumentaram de uma forma enorme mesmo. Nós nem conseguimos ter estatística, ainda não há esta estatística, mas de certeza que em breve vamos ter, porque o aumento é um aumento enorme, portanto, as pessoas têm que se ocupar. E então, às vezes, nós ocupamos, o ser humano é assim, ocupa-se com algo que seja fácil. Então, comer é fácil, está disponível, fazer uma compra online está disponível, é fácil, dormir mais, para quem não tem perturbações de sono, também pode ser muito fácil. Cada pessoa vai buscar o escape, no fundo, não é? O refúgio que lhe dá prazer. É um prazer muito imediato. Uhum. Doutor, há aqui naturalmente uma estratégia que quase todos nós seguimos, mas há pessoas que devem seguir menos. Porquê? Porque a informação é excesso e muitas vezes a fake news, como agora se diz frequentemente, também induz em erro e não só, aumenta a ansiedade. E se há coisa que nós agora estamos atentos a tudo, é efetivamente à informação. Só que estamos a consumir informação em demasia. Porquê? Porque estamos sempre a absorver, digamos assim, essas ferramentas para o nosso cérebro, estamos-lhe a dar a indicação quase sempre negativa da coisa, não é? O que não é bom, e depois baseamos-nos em fontes e em factos que muitas das vezes, como eu dizia atrás, não são verídicos, e vamos para as redes sociais e é uma panóplia de informação que não é filtrada, e tudo isto agrava ainda mais esta situação. Nós devemos manter-nos informados, mas apenas isso é o essencial, e não estarmos ali todo o dia a ver o que é que agora vão dizer, quantos mortos é que foram, quantos infectados, não é? Porque senão ao fim do dia estamos muito pior. Falou de uma questão muito, muito importante, Paulo, a informação. Todos nós e todas as pessoas devem estar informadas. Uma pessoa precisa ter informação uma vez por dia. Outra pessoa pode ter necessidade de ter as informações 2 vezes por dia. Mais do que isto não é necessário, porque nós estamos sempre a ser bombardeados com questões negativas, exatamente. Seja pelo telejornal, que é fidedigno e que mostra dados que são credíveis e que nós queremos acreditar todos que sejam credíveis, seja pelas redes sociais. Quando me falam neste tema, Paulo, eu dou sempre como sugestão verem um documentário que é interessantíssimo, que é Dilemas e Redes Sociais. Este documentário é um documentário que quem tiver a oportunidade deve de o ver. Não tem lá informação nova, pelo menos para mim não teve, mas é colocada de uma forma que eu não fazia melhor este documentário. Ele está extraordinário, com casos reais, com pessoas que exerceram funções em cargos que podem, de facto, dar o seu testemunho. É uma sugestão, fica a sugestão para quem tiver um bocadinho de tempo e queira. E informação a mais é desnecessário. Dou como sugestão, neste caso, as pessoas verem muito mais vídeos motivacionais, séries que não tiveram a oportunidade de ver noutra altura e que agora podem fazê-lo, atividades com os filhos, cuidarem de si, seja um banho mais prolongado, seja uma massagem, em casa mesmo, uns aos outros, é uma atividade giríssima, que gera conforto, gera bem-estar, porque pode ser uma atividade muito, muito positiva. Claro, além de outras que se pode... criatividade em dia. Há outras que se pode, como por exemplo, escrever, cantar, desenhar, pintar até, não é? O que a pessoa quiser. Dançar, não é? Sim, praticar yoga, claro. como já disse, não é? Por exemplo. São tudo técnicas de expressão e relaxamento que nos ajudam, não é? Todas as pessoas têm uma tarefa que gostam. Há pessoas que dizem assim em consultório, Paulo, e eu não sei nenhuma tarefa que eu goste. Estas pessoas, mesmo antes da pandemia, andavam numa correria sem fim. Portanto, quando nós não conseguimos ter prazer, seja no café que nós estamos a tomar, mindfulness fala muito nisto, que é prestarmos atenção a coisas pequeninas do dia-a-dia. Portanto, o prazer de tomar um café, o prazer de tomar um banho, cuidado, de cuidarmos do nosso corpo. Nós só temos um corpo. Portanto,
O hábito de tomar banho, há pessoas que nem se lembram sequer, Paulo, como é que tomaram banho no dia anterior. Portanto, nós vivemos numa correria iminente e esta pandemia mostra-nos que abrandar também pode ser bom. Existem muitos ganhos que não temos consciência deles. Dou-lhe outro exemplo. Em consulta, vemos pais que não reconhecem os filhotes, portanto, mas eu nunca notei esta característica, por exemplo, no meu filho, ou parece que ele está muito diferente. Existem casos que realmente acontece. Existem outros que os pais simplesmente não conseguiram perceber que o filho que existe dentro de casa, com a família, no seu habitat, no seu conforto, é diferente daquele filho que sai muitas vezes e que até tem um comportamento diferente, seja na escola, seja com os amigos, seja no ATL, seja com os avós. Portanto, nós somos seres adaptativos e nós adaptamos. As pessoas adaptam-se e o povo português tem mostrado isto. Nós somos um povo muito lutador e muito resiliente. Nós adaptamos-nos. Nós vemos claramente com a situação de ontem, por exemplo, as eleições. A estatística mostrava que podia haver uma taxa muito maior de abstenção e isso não aconteceu. Se formos ver aos anos anteriores, a taxa foi um bocadinho maior, mas porque estamos mesmo em pandemia e existem pessoas que, seja porque têm uma doença crónica, porque são pessoas de risco, naturalmente que ficaram em casa, porque o resto foi dar a sua opinião. Nós somos um povo que nos adaptamos, somos resilientes e claro que temos que mudar a estratégia. O que fazíamos há um ano, claramente não é o que fazemos hoje. Nós estamos já praticamente 10 meses e meio em confinamento, confinados, e aprendemos muito com isto. Na minha opinião, Paulo, este segundo confinamento vai ser um confinamento mais duro, porque nós funcionamos muito por empilhamento. Nós fazemos associações e as pessoas associam este confinamento ao primeiro confinamento. Portanto, as dificuldades vêm à mente. Eu passei mal neste sentido, portanto, agora como é que vai ser? E, de facto, nós não devemos de viver a pensar muito como é que vai ser daqui a um mês ou dois, devemos viver o agora e devemos pensar que tudo o que nós estamos a fazer hoje vai ter um reflexo amanhã ou depois de amanhã. Doutora, naturalmente, para passarmos estes momentos com esse equilíbrio que começamos esta conversa, será fundamental fazermos aquilo que raramente ou nunca fizemos anteriormente, antes da pandemia, que tem a ver com a organização, organizar o nosso dia, os intervalos para descanso que nós nunca fazemos, o trabalho, o próprio estudo, o próprio lazer. Acha que é um dos ganhos que vamos ter com esta pandemia, mas acima de tudo é também uma ferramenta importante para as pessoas agora ajudarem a viver este momento de uma forma, lá está, pegando outra vez na palavra, equilibrada? Paulo, na minha opinião, acho que este confinamento vai fazer com que uma grande parte das pessoas aprenda muito. As crianças em casa podem aprender a cozinhar, que até aqui não havia tempo para lhes ensinar. Os casais podem aproximar-se e terem tempo que noutra altura podia ser um bocadinho difícil. Pela questão da vida, pelos trabalhos, pelas rotinas. Existem coisas muito positivas, Paulo. E eu acho que esta fase vai nos ensinar de uma forma quase que imposta. Se nós olharmos para esta fase de uma forma imposta, vamos reagir mal. E vamos dizer, nunca mais consigo estar livre, e nunca mais vou viajar, e nunca mais consigo ir ao restaurante que eu gosto, e nunca mais, não é? Se aceitarmos esta fase e aprendermos com ela, nós podemos aprender todos os dias. Existem imensas formações online, existem imensos vídeos motivacionais, nós temos a internet, não é? Que para muitas coisas foi menos boa, para outras é fantástica. Selecionada, claro, como disse o Paulo há pouco, existe muita informação que eu até questiono como é que às vezes se encontra, porque é muito pouco credível.
Soutora, falou aí nos casais aproximarem-se. Naturalmente que esse deveria ser o caminho, mas o que nós ouvimos, digo eu, com números muito preocupantes nesta altura, é precisamente o inverso, ou seja, separações, muitos divórcios. Eu estava a falar na parte boa, Paulo. Pois, mas temos que falar das duas para ver como é que juntamos isto, não é? A parte má existe e é muito preocupante. A violência doméstica aumentou imenso. As questões da mediação familiar em questões parentais é uma grande dificuldade. Existem casais que realmente, nesta pandemia, perceberam ou vão perceber que aquela pessoa não foi a pessoa por quem se apaixonaram, não foi a pessoa que achavam que estava ali, porque nós somos seres emocionais, nós vivemos com as emoções todas à flor da pele e por vezes não conseguimos gerir as emoções, não conseguimos gerir o tempo, não conseguimos parar para encontrar soluções. As dificuldades existem, é quase que estatístico, quanto mais tempo passarmos com alguém, a probabilidade de haver uma discussão é maior, mas também existe o contrário. Existem pessoas que comunicam com um olhar, Paulo, que são extremamente apaixonadas e que este tempo é muito, muito positivo e necessário para a relação mesmo. Dou-lhe outro exemplo, que é a relação dos filhos e dos pais. Quantas famílias eu acompanho que isto foi ótimo, que uniu, vinculou, que aproximou. Claro que existe o contrário. Também existem as famílias que estão muito disfuncionais, que uma palavra maldita é motivo para uma violência extrema, por exemplo, e aqui está, porque nós não estamos em boas condições na saúde mental, porque nós não conseguimos parar para pensar. Dizer, eu estou nervoso, preciso de um pouco de tempo agora. Soutora, naturalmente para mantermos esse equilíbrio, e esta vai ser uma palavra que nos vai acompanhar até ao fim desta conversa de hoje, porquê? Porque é a base de tudo o equilíbrio, não é? E naturalmente que é importante e é fundamental, acrescento eu, que nós, mesmo estando em casa confinados, em teletrabalho, na circunstância que estivermos, mantenhamos os hábitos como se estivéssemos a trabalhar, ou seja, não andar o dia todo de pijama, não é? Que muita gente aproveita e anda, não estar deitado pelos cantos da casa o dia todo, se assim puder. Pelo contrário, é levantar-se à mesma hora, vestir a roupa como se fosse sair, manter o regime alimentar idêntico ou, se possível, melhorá-lo, porque agora estamos em casa. E este tal equilíbrio que eu falo é fundamental manter-se também, porque senão estamos a dar, lá está, a indicação ao cérebro de que isto vai funcionar ao contrário, não é? Muito bem, Paulo. Essas rotinas são rotinas muito básicas e que para uns são mesmo básicas, para outros são muito complexas. Há pessoas que ao fim de semana não tiram pijama. Limpam a casa com pijama, dormem com pijama, não tiram... Ok, é o momento delas e isto torna-se funcional. As pessoas sentem-se bem assim. Naturalmente que com confinados, como nós estamos, não é nada viável. Porquê? Porque o espaço onde nós estamos, a forma como nós estamos, aquilo que nós comemos... Aquilo que nós pensamos, o que nós planeamos, vai refletir-se no nosso humor. Se eu estou o dia todo numa divisão da casa, um exemplo, o quarto, naturalmente que eu vou estar muito naquela energia. Mas se eu sair do quarto, se eu for à varanda, se eu regar as plantas, se eu fizer um almoço diferente, mais criativo, esta altura é uma altura em que muitos casais, muitas famílias encontram planos de poupança espetaculares. Nesta altura é a altura em que muitos casais, pela correria do dia-a-dia, traziam um comer já feito ou compravam um comer pré-feito. Agora percebem que não têm esta necessidade, que podem criar. E esta alimentação, naturalmente, que vai ser mais saudável, mais económica, mais funcional. Porquê? Porque temos mais tempo. Muitas vezes o facto das pessoas dizerem assim, eu amanhã não vou trabalhar, amanhã tomo bem. Não, Paulo, nem pensar.
As rotinas têm que ser mantidas. As mulheres devem cuidar de si, os homens devem cuidar de si, as crianças devem cuidar delas e os pais devem estar atentos a isso. Porque muitas vezes a cultura, a dinâmica de cada família vai interferir na forma como esta família também se revela. Se os filhos veem os pais todo dia de pijama, naturalmente, que é um hábito, é natural, está certo. Mas se os filhos virem os pais, mesmo em casa, a cuidarem, seja da casa, seja deles, seja de uma coisa que já não faziam há muito tempo, uma arrumação, toda a gente tem uma gaveta, que é a gaveta das coisas mais comuns. Por que não manter a casa mais organizada, por exemplo? A nível da higiene, Paulo, eu acho que esta pandemia nos vai trazer hábitos que jamais serão eliminados. Eu espero que a máscara que seja eliminada, espero, porque tira-nos muito a parte de expressão. Do sorriso. Na consulta há esta dificuldade, Paulo. A consulta online neste momento ganha muito porque nós não temos a cara tapada. A expressão é uma expressão muito pura. Portanto, a máscara eu espero que ela deixe de ser necessária. Contudo, o hábito de mantermos tudo muito mais limpo e funcional, eu acho que isto vem para ficar. Já havia pessoas que faziam, não com este rigor, porque neste momento temos que usar medidas que há um ano não precisaríamos, naturalmente. Doutora, estamos quase a terminar, não queria fazê-lo sem lhe perguntar sem lhe fazer uma questão que já se fazia muitas vezes antes da pandemia, agora ganha ainda muito mais ênfase, muito mais propriedade, mas também, digo eu, exigiria outras respostas, que têm a ver precisamente como se olha para a saúde mental em Portugal. Se isto já era um problema, porque não se olhava, não se criavam estruturas para dar apoio a estas pessoas, isto vai agudizar-se e vamos ter casos muito mais graves do que aqueles que tínhamos, como é evidente. O que eu lhe pergunto é se também entende que aqui se vai olhar de forma diferente para a saúde mental, mas pelos primeiros sinais, sinceramente, não me parece muito. Porquê? Porque ouvimos os nossos governantes falar, incentivando, fazendo medidas, trazendo apoios, mas eu não me recordo de algum deles ter falado até ao momento, pelo menos com grande ênfase, da saúde mental, que continua a ser esquecida. E se não falarmos dela agora, vamos falar quando? Paulo, neste sentido tenho que discordar do Paulo. Eu acho que a saúde mental, de facto, vai ser mais valorizada. Concordo consigo no facto de não ser valorizada até então. Mas como diz o velho ditado, a necessidade faz o engenho. E neste momento nós temos avaliado, existe uma necessidade muito maior de olhar para a saúde mental com outra clareza e com outra importância. Neste momento, eu acredito que mesmo a nível político, a nível de gestão, a nível mundial, que se vai fazer diferente. Nós começamos a ver mais contratação de psicólogos para o serviço público, para o Serviço Nacional de Saúde. Nós conseguimos perceber que as pessoas se cuidam mais. Também conseguimos perceber, Paulo, que existem situações mesmo muito, muito graves. Nós chamamos muitas vezes o fim de linha. E estas situações não aconteceram só na altura da pandemia. Elas já aconteciam, muitas vezes eram empurradas para a frente, não é? Como somos um pelotão lutador, para tentar desvalorizar. O meu conselho é claro e objetivo. Todos nós, sem exceção, temos que gerir as nossas emoções. Todos nós, sem exceção, temos que gerir os nossos sentimentos. Portanto, olharmos para a saúde mental como olhamos para outra área da medicina é uma necessidade iminente. Não estamos neste ponto, mas eu acredito que seja para aqui que se caminha. Porque ao vermos cada vez mais as pessoas, porque às vezes culpa-se o governo, o Estado, o patrão, a mãe, o pai e até, olha, o periquito, às vezes não é assim.
Se cada um fizer a sua parte, é um bocadinho como nesta pandemia. Se cada um for responsável por si, claramente que o resultado vai ser melhor. Quando as pessoas se cuidam e quando se permitem, por exemplo, prevenir, em vez de termos que remediar ou resolver um problema gravíssimo, porque nós encontramos isto em clínica, situações que deveriam ter sido diagnosticadas há muito tempo. E teria sido, Paulo, tão fácil, tão simples. Quando nós apanhamos um caso de raiz, para nós é uma felicidade, porque nós sabemos que vamos resolver muito fácil. Muito Quando bem. existe uma situação de final de linha, é angustiante, é preocupante, o desafio é muito maior, o tempo de intervenção claramente que também é maior. Portanto, temos todos que cuidar de nós, temos que cuidar de todos os que amamos, porque depois também existe na saúde mental uma coisa muito importante para se falar, Paulo, que é a falta de capacidade. Por isso é que antigamente se diziam, o tolo nunca diz que está tolo. Isto é um termo muito, muito português, é um termo que choca. Porquê? Porque quem não está bem nunca assume que está bem. A pessoa está mal, no fundo estraga a paz a todas as pessoas que estão à volta, mas ela não consegue ter a capacidade que está mal. Portanto, se nós cuidarmos de nós, se cuidarmos de quem mais amamos, Paulo, o nosso Estado, as pessoas que nos governam, seja a nível nacional ou mesmo a nível da União Europeia, eu acredito que nós estamos a caminhar para um bom caminho e que vai haver muito mais possibilidade das pessoas fazerem boas intervenções e cuidarem da saúde mental. Muito bem, doutora. Fica este momento para reflexão e para encerrarmos o programa de hoje. Para a semana voltaremos, provavelmente e quase de certeza ainda neste sistema, porque nós também queremos cuidar-nos e termos as cautelas necessárias para que possamos também continuar aqui semanalmente a dar estes contributos. Muito boa tarde, doutora. Muito obrigado também e até para a semana. Obrigado, Paulo. Até para a semana. Terminamos aqui mais um programa Clínica Doutora Mariana Pereira, nesta edição de segunda-feira. Fique bem. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira.